Testando, testando. 1, 2, 3, microfone, testando. Como é que a gente começa os vídeos, hein? Oi, povo. Não? Oi, povo, seja bem-vindo ao Roots and Wings. Eu sou Nilson Júnior. Eu sou o Gabriel Medeiros. E hoje a gente vai falar para vocês como é que foi a nossa experiência de parto cesárea aqui em Toronto, no Canadá. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvida sobre isso e quer saber um pouco mais, ou tem a preocupação, ou acabou de ficar grávido e vai ter o filho aqui no Canadá e quer saber como é que foi o procedimento. A gente já está há 2 semanas de volta em casa? 2 semanas de volta em casa e a gente vai falar exatamente como foi a nossa experiência. Mas antes, 2 avisos muito importantes. 3, na verdade. O primeiro é se inscreve aí no canal se você quer ver mais vídeos da gente contando as nossas experiências por aqui. O segundo aviso é que isso é a nossa experiência apenas. E aqui no Canadá é muito diferente de hospital para hospital, de bairro para bairro, quanto mais de província para província. A outra coisa muito importante é que aqui no Canadá a cesárea, em 99,9% dos casos, só é para casos de emergência ou para casos em que o parto normal, o parto natural, o parto vaginal só vai causar algum problema para a mãe ou para o bebê. E no nosso caso era exatamente isso. A gente tinha uma gravidez de risco. Se vocês quiserem saber mais sobre isso no futuro, escreve aqui abaixo nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Gabi pode fazer um vídeo sobre isso e falar mais sobre como foi o caso, mas foi exatamente o que aconteceu com a gente. A gente precisava fazer um parto cesáreo e, diferente do Brasil, onde você pode optar por fazer isso, o médico tomou a decisão de fazer e foi planejado, não foi emergencial. Então, vamos falar como é que foi o processo do começo ao fim, na verdade, desde que a gente chegou no hospital e até a gente sair do hospital ao máximo que a gente consegue lembrar. Então a gente tinha, como eu disse, data e hora exata para chegar no hospital, fizemos o check-in na unidade de Labor and Delivery, que é de parto. Só onde você vai dar a luz. Só a parte de operação, né? E fomos levados até uma salinha onde foram feitos vários exames básicos. A preparação começa cedo, começa em casa, né? Você tem que estar de jejum por 8 horas antes da cirurgia, como qualquer outra cirurgia, e a gente se internou 2 horas antes do horário planejado para cesárea. Né? Para a operação. Para a operação. Isso. A gente ficou mais ou menos uns 45, 50 minutos nessa sala, onde uma enfermeira se apresentou e disse que ia ser nossa enfermeira por toda a experiência do parto. E foi uma enfermeira maravilhosa, a gente gostou bastante. Veio um médico também em algum momento conversar com a gente, perguntar se a gente tinha alguma dúvida. Até então a gente não tinha quarto, não tinha nada, porque isso era outra unidade do hospital, é outro andar do hospital, onde você vai ter a recuperação. Esse andar era só para a operação, especificamente. E essa equipe que a gente estava lidando era só para a operação. Então eu fui levado para uma salinha onde eu fiquei esperando, com todos os nossos pertences, nossas malas, bolsas e por aí vai. E também tive que trocar de roupa para entrar na sala de operação, enquanto você foi levada para a sala de operação para tomar anestesia. Eu não acompanhei esse processo. É o momento mais aterrorizante, na verdade, para mim, tá? Para mim, minha opinião, que morro de medo de cirurgia, foi o momento mais aterrorizante, que é quando você entra numa sala fria, porque salas de cirurgia são muito geladas, e aí começa um processo para tomar anestesia, que é uma anestesia que você toma na coluna, né, no final da coluna, e começar os preparativos para a cirurgia. Então eu fui para essa sala, eu fiquei sentada na maca e veio o anestesista, começou a conversar comigo, ele falou que ia ficar comigo na cabeceira da maca todo o tempo me monitorando, e explicou exatamente o que ia acontecer, que eu ia perder a sensibilidade, que eu ia sentir calor, e explicou todo o passo a passo do que estava acontecendo, e realmente foi bem simples, na verdade, e ele aplicou a anestesia, me botaram na posição correta, colocaram os IV, como é que fala, a intravenosa. Intravenosa. Com fluidos e essas coisas. E aí, quando já estava tudo pronto, né, nesse momento eles também colocam a sonda, né, vaginal na mesa de cirurgia. E aí, quando estava tudo pronto, inclusive já preparando uma cortina, né, uma barreira aqui. E aí foi quando eles foram chamar Nilson para entrar na sala, para ficar do meu lado. Depois de mais ou menos 20, 25 minutos me chamaram, eu já entrei na sala de cirurgia com a cirurgia começando, mas foi muito rápido, cerca de 8, 10 minutos
eu estava com ela, não estava vendo absolutamente nada atrás, mas aí quando o Oliver, o nosso filho, estava prestes a nascer, eles falaram que eu podia levantar, porque então eu estava sentado ao lado dela, eles já tinham tudo preparado, uma cadeirinha para mim ali, e falaram para eu preparar a câmera e levantar, e aí eu vi tudo, basicamente a sala de operação inteira e a operação em si acontecendo, e eu pude ver o nosso filho saindo e nascendo. E logo depois, eles muito rápido vieram mais ou menos umas 4 ou 5 enfermeiras para cuidar do bebê e me mandaram ficar acompanhando as enfermeiras. Então ela continuou lá, eles já começaram a parte de operação final, né, de finalizar a operação e a cirurgia, enquanto eu acompanhei todo o processo ali deles fazendo exames, de fazer a limpeza no bebê, de fazer os exames, primeiro aqueles exames básicos, né, de reflexo, que mais que eles fizeram? Eu não lembro muito, eu estava extremamente emocionado e tentando tirar o máximo de fotos possíveis, mas foi muito, muito, muito rápido as coisas. E aqui eles tentam fazer um parto que seja pele com pele o máximo de tempo possível. Como o bebê não podia ficar pele com ela, que estava ali sendo operada, eles já tinham me pedido para não ter roupa por baixo do gol, como é que é o nome do... Da vestimenta. Aquela vestimenta azul que você coloca quando você entra no hospital. Eles já tinham pedido para eu estar sem camisa ali por baixo. E aí, quando eles acabaram de limpar o bebê e fazer aqueles primeiros exames, me pediram para abrir a vestimenta e colocar o bebê recém-nascido com minutos, muito, muito rápido, colocaram no meu peito e ele ficou ali até o final da operação de Gabi. E aí eu ainda fui levando o bebê do jeito que estava até, quando acabou a operação dela, fui levando o bebê ainda para a sala de recuperação, que foi a última parte onde a gente ficou nesse andar, em que a enfermeira veio para falar um monte de coisas sobre a amamentação, veio aplicar a primeira injeção, que foi de vitamina K, então só tomou a injeção e a gente ficou lá nessa sala, aí sim, por mais ou menos 1 hora e meia, até a Gabi poder começar a sentir os pés, ou seja, a anestesia começar a sair, para a gente poder ser finalmente encaminhado para a sala, para o quarto, né, para outra parte que aí se chama mamãe e bebê, que aí era uma parte onde tem os quartos. E aí entra a primeira coisa do Covid, por conta da pandemia, os quartos privados, que era o que a gente tinha pedido, estavam fechados e reservados apenas para pessoas que tinham sintomas ou que estavam positivos para o Covid. E a gente teve que ir para um quarto semi-privado, que era a gente mais outra família. E se a gente não tivesse pego o semi-privado, a gente ficaria num quarto que é com 4 famílias, que é bem mais apertadinho. Mas ainda assim o nosso quarto semi-privado era bem apertado. Era muito minúsculo, para ser bem sincera, até que eu estava operada e até no outro dia, quando eu tive que levantar e caminhar tudo, era bem difícil sair da cama e me levantar com um espaço muito limitado, por causa do bercinho do bebê, de uma cadeira, mas eu chuto aí que eu acho que era, sei lá, uns 5 metros quadrados. E outra coisa importante da gente notar é que os hospitais aqui no Canadá são todos públicos do governo. Então, não existem hospitais privados como existe no Brasil. Os médicos também são todos pagos pelo governo, a não ser algumas especialidades. Então, por exemplo, oculistas, dentistas, aí você tem médicos privados que você ou paga com dinheiro ou você usa um plano de saúde pago à parte. Mas toda essa parte de parto, hospital, anestesia, cirurgia, tudo isso é público, você nem tem a opção do privado aqui no Canadá. Tudo isso para todo mundo é igual. Para a pessoa mais rica do país ou para a pessoa mais pobre do país, ela teria, pelo menos no hospital que a gente fez, na província que a gente fez, teria o mesmo tratamento. E, assim, embora seja seja gratuito, não diminui a qualidade do serviço. Assim, a gente foi super bem assistido. Dentro da sala de cirurgia, eu acho que tinha por baixo umas 8 pessoas que eu consegui assim, ver por alto. A gente não ficou sem assistência em nenhum momento durante toda a nossa estadia, na verdade. A gente não ficou... a gente sempre teve enfermeiros, médicos, todo mundo vindo dar atenção pra gente. Então, embora seja gratuito, que a gente tem uma tendência de achar que tudo que é de graça não é bom, assim, né? Principalmente serviços, aqui foi totalmente o contrário. Eu acho que a gente recebeu um nível de serviço tanto ou até mais do que hospitais privados no Brasil que você receberia normalmente. Sim, a qualidade do quarto, para ser sincero, foi bem abaixo do que a gente esperava, mas a qualidade de atendimento foi excepcional em todos os momentos.
No quarto, o banheiro era exclusivo para as mães. Então, se eu quisesse usar o banheiro, eu tinha que sair do quarto e usar um banheiro do hospital, fora da unidade. Eu também não tinha direito a nenhuma refeição e a gente tinha que ficar internado por pelo menos 3 dias, é o tempo de recuperação que eles pedem para operações de cesárea. Então, Gabi tinha direito à alimentação e no hospital que a gente foi, a alimentação era on demand, assim, a gente tinha um menu e a gente tinha que ligar para um número todo dia. Gabi escolhia o que ela queria comer e a comida chegava de acordo com o que ela pedia. E ela podia pedir o quanto ela quisesse de comida. Prato principal, entrada, sobremesa, sorvete, bebidas, sucos, esse tipo de coisa tudo tinha lá. Nada mal para um hospital, assim, de comida de hospital, né? Que você já tem aquele costume de ter... Se você falar comida de hospital para mim, eu penso em gelatina e sopa. Então, a comida era boa. Eu não comia comida, mas eu vi e era boa e eu filmei e mostrei aí algumas imagens. Outra coisa, o hospital não forneceu absolutamente nada em relação a fralda, roupa, essas coisas. Você teve que... O bebê tá bem aqui, então se vocês escutarem um choro, é por conta disso. Se vocês... eles vendiam fralda, eles vendiam lenços umedecidos, você tinha que cuidar absolutamente tudo, porque o bebê fica com você o tempo todo. As enfermeiras vinham no quarto para fazer todos os exames, para fazer aulas, então a gente teve aula de banho, a gente teve muito acompanhamento de amamentação, então teve especialistas de amamentação que vinham na sala. Sim, todos os dias. As enfermeiras, quando trocavam de turno, elas... informavam na nossa frente o que é que tinha acontecido no dia anterior, na noite anterior e qual era o status de Gabi e do bebê. Então, para não haver confusão ou não ter disse-me-disse, as enfermeiras sempre faziam toda essa transição na sua frente. Os médicos também, quando passava de um médico para o outro. Foi bem transparente em relação a isso, eu achei todo o processo. Não foi nem um pouco confortável passar 3 dias numa cadeira, então eu não consegui dormir nesses 3 dias, então para o pai não foi exatamente a situação mais confortável, mas novamente, caso não fosse uma pandemia, a gente provavelmente teria conseguido um quarto privado, onde eu teria tipo um sofá-cama, uma poltrona-cama, que seria muito mais confortável para eu ficar lá e acompanhar eles. A parte menos fantástica de toda a experiência, que foi fantástica a gente receber nosso filho aqui no Canadá, foi realmente o quarto e especificamente a cadeira, porque eu acho que ficar num espaço pequeno, mas se tivesse um pouquinho mais de conforto, seria melhor. E, de novo, a gente está falando de um hospital da cidade e a gente sabe que existem diversos hospitais com diferentes parâmetros. Tem hospital que tem cadeira, tem hospital que tem sofá, então, assim, é a nossa experiência no hospital que o nosso filho nasceu. Não quer dizer que todos os hospitais tenham cadeiras ruins e quartos apertados, né? Mas foi só uma particularidade da nossa experiência. Antes de finalizar o vídeo, teve alguma diferença? Essa é a segunda gravidez, então teve alguma diferença. E a primeira foi no Brasil. Teve alguma diferença do hospital, do processo de nascimento que foi diferente, que você achou muito diferente da primeira? Assim, é completamente diferente porque eu tive um parto normal e agora eu tive um parto cesariano. Então, já era uma experiência nova por si. Mas comparando com minha primeira experiência no Brasil, e de novo, foi há 14 anos atrás, as coisas eram muito diferentes no Brasil também, eu senti que eu tinha mais acesso à informação aqui, assim. Porque quando eu tive minha experiência no Brasil, eu tive a impressão de que os médicos não me falavam todas as coisas, que eles só me falavam assim, o que era muito essencial, então eu não sentia aquele espaço para tirar uma dúvida, alguma coisa assim, não me sentia muito confortável com isso. De novo, minha experiência. E aqui, sem a gente pedir, sem a gente nem pensar, eles já vinham com todas as possíveis perguntas e dúvidas. Então, eu me senti mais segura para sair do hospital e cuidar de Oliver, porque a gente estava recebendo um banho, uma aula de um monte de informação para lidar com toda essa aventura que é tudo novo pra gente, né? Além das aulas e cursos que eles davam pra gente, eles sempre estavam nos informando de absolutamente tudo. Todos os exames que o bebê precisou fazer, eu ia junto com o bebê, então eles nunca tiravam o bebê de perto da gente sob nenhuma forma. O bebê tinha um aparelho GPS localizador com um alarme, então se alguém tentasse tirar o bebê da unidade, o alarme ia tocar e ainda tinha um GPS dentro do aparelho. E no final eles deram um final report, um relatório final com um papel com absolutamente tudo que fizeram. Então tinha resultado de todos os exames, tudo que foi feito do bebê e da mamãe tinha ali naquele papel, que a gente pôde levar para o pediatra na primeira consulta, para ele ver tudo o que aconteceu, mas também pra gente. Então eles não tentavam esconder informação nenhuma. E eu também tive a mesma impressão de Gabi, de que no Brasil os médicos às vezes não te dão tanta informação assim, e aqui
deram 100% das informações. E a última coisa é sobre a parte burocrática legal. Aqui foi muito, muito incrível, porque eles têm um sistema chamado 5 em 1. Então, basicamente, eles te dão um papel com um link e com algumas informações que você precisa. O hospital, o médico, horário do parto, peso do bebê, um monte de informação específica do seu parto. Mas você tem que entrar no site e você faz tudo num site só. Então, com um cadastro apenas, a gente fez o registro, a gente tirou a certidão, que é outra coisa, o documento da certidão, a gente tirou tipo o CPF dele, que é o Social Security Number, o número de seguridade identidade social, é como nacional. É como se fosse o CPF dele. A gente também aplicou para os benefícios que o Canadá paga para os pais. O Canadá, para qualquer criança que você tenha menor do que 18 anos, que seja sua dependente, o Canadá ele paga uma ajuda de custo que varia o custo, varia o quanto que ele paga. Depende da sua renda, depende da idade da criança, depende de onde que você mora dentro do Canadá. Mas todos os pais recebem alguma ajuda de custo do Canadá. E também já foi aberta uma conta poupança para pagar os custos de educação universitária do nosso bebê. Porque o Canadá também tem um benefício. O bebê está gritando aqui. O Canadá também tem um benefício que você deposita uma certa quantidade e o Canadá dobra esse valor até um certo limite, que, se não me engano, são $7.200 até a criança fazer 18 anos. E a gente pagou $25. Na verdade, os $25 é pela certidão de nascimento. Você paga com cartão de crédito e as coisas simplesmente chegam na sua casa. Mais alguma coisa? Tem a parte mais legal, né? E a emoção? Como foi? A emoção foi incrível, foi espetacular, principalmente ver, porque eu não imaginava que eu ia poder ver. Né, bebê? Eu não imaginei que eu ia poder ver. Eu imaginei que eu ia ficar com ela e depois que o bebê tivesse limpo e tivessem feito os exames, eles estariam o bebê para mim. Mas eu pude ver o bebê nascendo, eu pude ver o bebê sendo limpo, eu pude cortar o cordão umbilical, tudo isso eu achei que não ia poder. Não só porque na hora da cirurgia eles não falaram que isso ia acontecer, então eu não estava esperando, mas por conta da pandemia também. Eu achei que eles estavam limitando um pouco esse tipo de interação, mas não, foi emocionante e eu gostei muito do cuidado que eles tiveram com você e com o bebê. Depois, todo dia vinham várias vezes para medir temperatura, fazer exame no bebê, e depois dos 3 dias a médica veio, explicou várias coisas, a gente só pôde sair com um pediatra marcado, então eles obrigaram a gente a ligar e marcar um pediatra, porque precisava mandar os arquivos todos para o pediatra. Aqui no Canadá tem muito isso. Eles mandam tudo eletronicamente, de um médico para outro, do médico para a farmácia, do hospital para a farmácia. Deram alguns remédios, mas não todos para dor. E depois de 3 dias a gente pôde pegar o bebê e ir de volta para casa. Então, a pandemia só afetou mesmo a questão do parto, né? Porque todo o resto foi basicamente normal. A gente tinha o medo de que eu não poderia entrar. No auge da pandemia, lá para março, abril, os pais não estavam podendo entrar, era só a mãe e o pai só podia ir lá buscar na porta depois de 3, 4 dias. Eu acho que eu ia ficar desesperado, porque eu já fiquei desesperado. Estando lá, imagina... E eu ia ficar desesperada 2 vezes, porque eu estava com muito medo da cirurgia, foi uma coisa que não estava nos meus planos iniciais, ter um parto cesáreo, nunca nem passou pela minha cabeça, eu sou defensora aí do parto normal, acho incrível. E... só de pensar na cirurgia eu já estava apavorada. E pensar na cirurgia sem ele do meu lado, não ia dar certo. Mas que bom que tudo se ajeitou a tempo, né? Pois é, deu tudo certo e agora o bebê acordou e vai ir para a hora do mamar. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E, claro, tem dúvidas, quer saber mais alguma coisa que a gente esqueceu de contar aqui, ou que você tem alguma dúvida para o seu parto, Gabi vai estar sempre aqui vendo os comentários aqui do Roots and Wings e a gente vai responder todo mundo que mandar perguntas por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo se você acha que pode ser interessante para alguém, porque o nosso objetivo fazendo esse vídeo é exatamente ajudar. A gente achou pouquíssimos vídeos sobre partos em português aqui no Canadá e a gente queria contar o nosso relato para ajudar outras pessoas que estavam com as mesmas dúvidas que a gente estava depois de ter passado por tudo isso. O momento mais feliz da vida da gente, olha ali. E agora a gente vai cuidar do bebê. Grande abraço, até a próxima. Tchau.